Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga e psicanalista, e estou aqui com a minha companheira, a minha partner, A Tina, psicóloga. Miss Cotton, psicóloga, que é TT, Thaís e Tina. É, TT. Dá até pra gente fazer uma dupla sertaneja, né? Podia, Thaís e Tina. Não é? Eu acho. Eu acho que ia ser o máximo, gente. Não que a gente cante super bem, né, Thaís? Mas a gente pode tentar. Acho que como cantoras estamos ótimas psicólogas. Exato. Vamos ficar na nossa, né? Não dá E não. eu aqui com essa voz de taquara rachada, porque eu sigo... Sexy. né? Voz sexy. Não, eu sigo, gente. Eu sigo como uma pata com essa voz horrível. Então, se falhar aqui, gente, vocês me desculpem, tá? Mas a gente não poderia deixar de vir aqui para falar para vocês hoje sobre um dos temas que vocês adoram, coisas que vocês amam que a gente fale. Uma delas é True Crime, que provavelmente vocês viram no episódio anterior. E hoje a gente vai falar de relacionamento. E nós vamos falar do famoso dedo podre. Adoro. Quem nunca, né? O famoso dedo podre, que todo mundo fala, nossa, eu acho que eu tenho dedo podre. Fui amaldiçoada. Exato, fui amaldiçoada pelo universo, pelas deusas do amor, porque eu só gosto de quem não gosta de mim. Sabe aquela pessoa que parece que tá meio cá, você se interessa por alguém que tá meio cá, meio lá? Aquela pessoa que ela não te trata mal, mas ela também não te trata bem. Aquele cara que você manda mensagem e não te responde. Ou aquele que de repente responde, mas do nada ele some. É sobre esse perfil que a gente vai falar. E por que você tende a se envolver com esse tipo de cara. Porque, claro, a gente vai falar isso voltado muito para o público feminino, mas óbvio que também acontecem com homens. Né? Uhum. Homens que, de repente, se envolvem com mulheres que às vezes não estão tão disponíveis. A gente está falando de pessoas que estão indisponíveis, não às vezes só emocionalmente, mas às vezes até por uma questão de impedimento por ter uma outra relação, enfim, pessoas indisponíveis. Então, por que a gente escolhe esse perfil? Será que tem um motivo? Será que realmente você tem o dedinho podre? O que será que acontece? O que você acha, Tina? Eu acho que se a gente pensar que às vezes a gente busca no outro aquilo que nos falta, né, nesse vazio existencial, vamos falar de um vazio existencial aí, talvez a gente não tenha algo muito resolvido em nós e a gente esteja tentando, batendo cabeça, procurando no outro. E o no outro é no outro, né? A gente não tem controle sobre o outro, sobre como ele vai lidar com isso com a gente. Quanto mais esperar que a outra pessoa supra algo que falta em nós, né? Então, acho que começa um pouco daí a ideia do que a gente está buscando, né? A gente busca algo que está faltando na gente. Exato. Então, diante da declaração da Tina, a gente já pode acabar o episódio, porque ela já resolveu. Brincadeira, gente. Ela já falou, né, o centro de tudo isso, mas é claro, né, gente, tô brincando. Mas além disso tudo que a Tina falou, isso seria um motivo principal, porque a gente sempre busca no outro algo que nos falta. Mas aí eu fiquei refletindo sobre isso também, Tina, sobre o entendimento que nós temos do que é o amor. Porque assim, não é sobre o outro, não é sobre o que ele sente por você, mas principalmente sobre o que você entende de afeto. E vamos pensar, desde que o mundo é mundo, desde que a gente nasce, a gente aprende, né, sobre amor. Uhum. Vamos pensar num bebê bem pequenininho. Eu sempre conto essa história. Quando a mãe vai amamentar um bebê, mais do que fornecer um leite para aquele bebê, a mãe ali tem uma troca afetiva de amor com o bebê. É mais do que só o alimento, é a troca, é o que você simplesmente amamenta o seu bebê, por mais que você esteja cansada, por mais que ele esteja, enfim, frágil, doente, você dá aquele leite com amor, com afeto. Então, acho que é um dos primeiros sentimentos que a gente experimenta, né? Quando tem essa troca com a mãe. Tanto é que, se a gente lembrar, tem um filme que eu acho não, é esse o nome, que Precisamos Falar sobre Kevin. É um filme super antigo. Não sei se você assistiu. Nesse filme tem uma cena, gente, que essa cena ficou tão marcada na minha cabeça, que a atriz vai amamentar o bebê e o bebê chora tanto que ela vai para uma obra, Britadeira lá, uma né? britadeira,
amamentar o bebê e aquele barulho da britadeira e ela ali amamentando com raiva daquele bebê. Então, percebam como é importante esse primeiro contato. Então, a gente vai entendendo a construção do amor no decorrer da nossa história de vida. Desde que você nasce até você se tornar, enfim, jovem, adolescente e ir para suas relações amorosas. E às vezes a gente acha assim, ai não, mas eu tive um ambiente na minha infância onde eu tinha uma troca afetiva, onde os meus pais me davam muito amor, muito carinho, eles faziam tudo por mim. Mas será que... Como você interpretou isso? Será que dar tudo para o seu filho, né, tudo aquilo que você recebeu, era uma demonstração de afeto? Porque às vezes não é no grande, gente, às vezes é no pequeno. O excesso também não é positivo. Os extremos, né? O 880 a gente sempre fala, cuidado, né? Menos é mais, né? O demais transborda. Exato. E nesse transbordamento de afeto, de repente, de uma criança, vamos pensar, que foi super protegida, super cuidada, será que não tem muita culpa dos pais? Por que os pais precisam desse excesso de amor dando para o filho? Ou o contrário, né? Ou a falta disso. Então, o que isso realmente representa e o que você internalizou desse primeiro momento, desse primeiro desenvolvimento afetivo. Das primeiras conexões que você tem, né? Exato. Porque os pais, né, os cuidadores, eles te apresentam para o mundo, né? O mundo, o bebê tá ali, vai para o mundo, né? Sai da barriga, vai para o mundo que ele nunca conheceu. Quem são as pessoas que vão dar a segurança e a familiaridade para aquela pessoa ir conhecendo o mundo? Né? Sem medo e perdendo os medos. Os cuidadores, a princípio. E depois a criança vai criando coragem, né? Quando ela já começa a andar, ela começa a fazer umas artes, né? Sim. Ela engatinhar, ela vai para outro cômodo da casa, ela começa a ir atrás das coisas, né? A investigar as coisas, a querer, né? Mas o pai tá ali, se acontecer alguma coisa, né? A criança põe o dedo na tomada, o que acontece, né? Exato. Então, eu acho que tem um pouco isso, né? De você... É como se você mostrasse o mundo para a criança, acompanhando, mas não travando a criança, deixando que ela experimente um pouquinho, depois você vai lá e acolhe, experimenta um pouquinho e vai lá e acolhe. Mas aí, às vezes, acontece aquilo que a gente está falando, né? Ou você larga a criança e deixa ela se virar sozinha, que também é 80, ou você vai lá e protege essa criança de tudo, dá tudo para que ela não tenha contato. Aí você cria a criança na bolha. Também não é bom. Exatamente. Então, tudo isso, né, vai formando ali o seu entendimento sobre relações, sobre afeto, sobre cuidado, sobre o que é o amor, sobre o que não é o amor. Então, no final das contas, esse primeiro contato, como diz a Tina, que são com os nossos familiares, os nossos cuidadores, vai te formando ali enquanto indivíduo e te trazendo uma base emocional interna. E quando a gente cresce, a gente tende a replicar muitas vezes essas relações parentais. Então, quando você se apaixona por aquele cara que não te dá atenção, né, ou que te, vamos dizer, some, te trata mais ou menos, te dá uma esnobada, pode ser que você esteja repetindo uma relação. Ou então, trata-se muito mais do que aquela relação provoca em você. Não é sobre você gostar ou não dele. É sobre o que aquilo provoca, sobre o que... Vamos chamar de gatilho? Sim. O que desperta em mim? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é... Tá, quando ele faz isso comigo, como eu me sinto? Quais são os sentimentos que brotam nesse momento? Porque a gente tende, às vezes também, gente, a querer ser a salvadora do mundo. A salvadora do boy. Não, mas eu vou conquistar esse boy. Eu preciso desse cara. A gente às vezes não... Por isso que eu falei sobre amor primeiro, porque a questão da construção amorosa, do entendimento sobre o que é o amor, vai servir como base, como chão das suas próximas relações também. Sim. Então, quando você cresce, vai para a vida adulta e começa a se relacionar, que tipo de amor que você está buscando? O que essa sensação da rejeição ou do... essa palavra Esnobar, não existe. né? Eu ia falar uma palavra que não existe. Uma palavra que eu inventei aqui agora. O fato de você ser esnobada provoca em você.
Qual gatilho que vem, né? Qual a sensação, Exatamente. né? Pensar um pouco, acolher essa sensação, né? E a gente não acolhe, às vezes, as coisas, né, Thaís? A gente vai já querendo resolver o problema do outro. Então, para eu ser aceita pelo outro, você não olha para você, você coloca o outro em primeiro lugar. E as suas necessidades, né? Exato, exato. Então, será que você aprendeu a olhar para suas necessidades em primeiro lugar? Então, é mais do que você gostar ou não da pessoa. É a adrenalina, né, da conquista. Tem gente, eu já vi isso em consultório, não sei se você já passou, que o que traz para ela ali uma sensação gostosa é aquele jogo da conquista. Uhum. Tem muita gente que, inclusive, depois que ela conquista, depois que ela consegue o relacionamento, ela sai fora. Isso tanto do homem quanto da mulher, tá? Tem dos dois lados. Então, é a questão da conquista, essa adrenalina, o frio na barriga da espera, né? O desafio ali, né, de você tentar ser escolhida por aquela pessoa, porque aí eu acho que entra uma outra coisa que é muito complicada. Eu, como mulher, acho isso. Eu acho meio cruel, na verdade. Aquela coisa que a mulher tem de eu preciso ser escolhida por essa pessoa. A gente parece que tá numa prateleira. Para ser escolhida, você precisa ser isso, você precisa ter esse determinado comportamento, né? Aquela história da recatada do lar, tinha um papo assim, Recatada e idolara. entendeu? Então, muitas vezes a gente aprendeu na nossa história, aí eu tô falando da questão do mundo feminino, de que para você ser merecedora do afeto de alguém, você precisa se comportar de tal maneira. Tem um papel a seguir, um Exato. perfilzinho ali que tem que ser, você tem que cumprir, né? Exato, porque aí sim você vai ser escolhida. E se você descumpre alguma coisa, é como se você desagradasse. Ai, menina má, né? Aí você desagrada e a pessoa, tá vendo por que que ele te largou? Uhum. Exatamente. Então, acho que isso vai ativando ali na gente várias feridas antigas, várias memórias que a gente tem e que às vezes a gente na vida adulta, né, na vida no momento em que a gente começa a se relacionar, isso acaba aparecendo de novo. Essas feridas que ficaram, aquilo que a gente aprendeu do que é ser merecedor ou não do amor de um homem. Uhum. Tanto é que a gente cansa de ouvir, não sei se na sua prática clínica você já ouviu isso no consultório, mas eu já ouvi muito, as mulheres serem culpabilizadas quando o relacionamento dá errado, Acontece mesmo. não é? Até a gente, como mulher, e eu tô falando isso por experiência própria, tá, gente? Quando a gente acaba um relacionamento, a gente também se culpa. Como se nós tivéssemos feito alguma coisa de errado. Será que eu não consegui dar o melhor de mim? Podia ter feito mais. A gente sempre coloca isso como podia ter feito mais, mas não como. Será que nós, casal podia ter feito mais? Ou casal, não, a gente vê eu. Eu É. podia ter feito mais. Por que não o outro, né? Se a gente tá falando de parceria. Exatamente. Então, acho que essa questão social, essa questão do entendimento do papel da mulher também é bem distorcido. É claro que eu percebo que isso já melhorou, já mudou, as mulheres estão muito mais abertas para entender que ela não precisa de alguém, né? Ela não precisa cumprir determinado papel, determinado checklist para ser escolhida, mas ainda assim é uma mudança cultural e de entendimento que às vezes não acontece da noite para o dia, né? Então, acho que tudo isso também tem que ser considerado. Então, o que você quer, na verdade, não é a presença do bonitão lá, ou da bonitona, não é a presença dele. O que você quer é ser validada. O que você quer é ter a sensação de que você vale a pena. Então você vai se moldando, você vai se adaptando, na esperança de que finalmente você vai ser escolhida por alguém, de que você merece estar num relacionamento. Então, no fundo, não é sobre o cara, é sobre a versão sua que aprendeu que precisava ser aceita para você existir enquanto mulher nessa sociedade, né? Então, a gente, como eu falei, a gente aprendeu que tem que ser agradável, a gente aprendeu a não incomodar. Sabe aquela coisa, tipo, você tem que se sentar assim, você tem que se comportar assim, Dar você sua não pode opinião falar quando é palavrão. solicitada. Tem Mulher muito não fala isso. palavrão, mulher não bebe, mulher não fuma, mulher não tem tatuagem. Não tem essa coisa assim? Tem. Só pode dar sua opinião se for solicitado, né? Exato. Então você tem que ser sensual, mas sem ser vulgar, né?
Você tem que ser inteligente, mas não mais que ele. Porque se você for mais inteligente que o cara, aí você vai causar um medinho no fofo e aí ele vai embora. Ele vai fugir. Então você pode ser meio burra. E a gente já vê, né? Tem mulheres que gostam, não. Tem mulheres assim, consciente ou inconsciente, não sei, mas que até se fazem de burra e se seguram para não corrigir, para não falar que sabe mais. Elas se seguram, elas se fecham, né? Tá lá uma solução, de repente ela tem toda a solução daquela situação, ela se cala, não dá, porque fala, eu vou passar por cima do cara, deixa ele, né? Ele que vai ser o que vai resolver. E de repente para ela aquilo seria muito fácil de ser resolvido, mas a pessoa até se intimida de falar, né? E falar, não era o meu papel ali. Olha isso. Exatamente. E aí você vai se calando, se moldando e tudo isso para caber em determinado perfil para que você seja validada e escolhida. E ao escolher um parceiro que às vezes não tá nem aí para você, né, ou que de repente está te ignorando, te desprezando, qualquer coisa do tipo, também é uma forma de você fazer essa coisa da conquista, né, de ser escolhida por aquele cara, porque ele é o máximo. Né? E ele faz isso com o objetivo, obviamente, porque é aquele joguinho, né? Porque eu falo, gente, a coisa mais chata que tem, na minha opinião, é joguinho. Eu preciso fazer isso para que ele me responda. Eu vou fazer isso com ela, porque aí ela vai vir atrás de mim. Gente, pelo amor de Deus. Quem gosta, gosta e ponto. Não tem essa coisa de eu preciso, sabe, ficar criando ali um roteiro. Ai, que preguiça, né? Preguiça. Eu tenho preguiça disso já. Não, eu já vi pessoal falando, eu tava ouvindo no YouTube um dia, não sei o que é, não era no YouTube não, era no Instagram mesmo, e estavam falando assim, para dicas de como o homem vem atrás de você, você tem que ignorá-lo, ou ele te ignora, é isso que gosta, você sempre vai ter a mulher aos seus pés, vende, né, aquelas ideias ali. Gente, se um cara já me ignora, eu não quero nem saber. Sabe, cara difícil, aquele que não te ouve, aquele que fica fazendo, que é o que você falou, o joguinho, me enrolando, chega. Ai, que preguiça, Thaís. Exatamente. Gente, não caiam nisso. Não caiam nisso. Até porque cada um é cada um tem seu estilo, cada um vai gostar de uma coisa. Mas, gente, que ideia é essa de que se você for... de não determinada mostrar forma. Se você não fingir que você não deseja a pessoa, que você não gosta dela, que né, a pessoa vai ficar caída por você. Para! Exato. Um joguinho invisível, né, de conquista, de ser escolhida. Então você precisa agir assim para conquistar. Olha, eu vejo cada coisa. Isso é verdade, eu já vi isso, né, de cursinhos para conquistar o homem X. Pelo amor de Deus, Jesus amado. Fico chocada com essas coisas. Não, daí depois falam por que a gente fica bravo com coach. Esses coach aí, porcaria, porque tem gente boa, lógico que tem. Agora, isso aí não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. E um monte de mulher caindo. Cai. E cai. Aí fala, eu tenho a fórmula para você conseguir isso. Aí fala, mande a palavra tal, aí você dá a palavra, e aí a pessoa vai mandar para você o roteiro do que você tem que fazer. A palavrinha mágica, seja escolhida. Aí se você não for escolhida é porque você não fez da forma que eu mandei você fazer. Exato. Aí a culpa é tua também. Ó, culpando a mulher de novo. Exatamente. Então, percebam, né, que tem uma cartilha aí invisível que diz, se você não for a mulher certa, você não será escolhida. E isso é uma mentira que te aprisiona e te coloca como culpada da relação não dar certo. E aí você fica ali em busca de um relacionamento, tentando ser validada, tentando conquistar o homem, né, da sua vida, o alecrim dourado, e isso não acontece. Por quê? Porque simplesmente o cara não vale a pena, é só por isso. Exato. Entendeu? Porque o problema nunca foi você ser de mais ou de menos, mas porque você está escolhendo estar em lugares que não fazem sentido, que não cabem na sua vida. E é isso que a gente precisa refletir. Então, vocês vão dizer assim, tá bom, mas mesmo eu sabendo que esse cara ou que essa relação não vale a pena, mesmo assim eu não consigo, né? Eu sei que isso tá me machucando, mas eu não consigo sair disso. Eu prefiro continuar ali do que, né, tentar de novo, ter que começar de novo, porque eu já ouvi isso também. Não, mas apesar da relação tá mais ou menos, né? Que vou começar de novo, vou ter que começar de novo a me relacionar.
Ah, ele não me assumiu, mas mesmo assim, pelo menos a gente já se conhece. Gente, primeiro, acho que você está se contentando com pouco, de verdade. Mas eu acho que também tem aquela coisa de você encarar o vazio, Tina. Porque é óbvio que quando uma relação acaba, ou quando você está sozinho, você pode entrar em contato com esse vazio, sem sombra de dúvida. E é muito difícil a gente encarar isso. Você se deparar com esse vazio. Ele te assusta, porque sempre você fica com aquela sensação de que algo te falta. E que você precisa preencher esse vazio. Mas aí eu não sei se eu vou lembrar 100% da frase, gente, mas eu devia ter anotado. Uma frase que dizia assim, foi na internet que eu vi. O que é mais difícil? Você estar sozinha ou você ficar numa relação que te machuca? O que machuca mais? Estar numa relação que te faz sofrer, que te faz mal, ou encarar a solidão? O que é pior? Não sei. Na minha opinião, né, penso eu, que é mais fácil a gente encarar o vazio. Porque você estar numa relação que te machuca, que te faz mal, pra mim não faz sentido nenhum. Mas sabe o que é interessante, né? Quando você fala do vazio, me vem uma palavra, vem o abandono, né? Então, assim, estou sozinha, abandonada, eu não estou numa relação, é como se eu estivesse sozinha e eu não desse conta daquela angústia sozinha. E você tá num relacionamento que não tá muito grande coisa e parece que você tem alguém para dividir aquele peso. Mas a realidade não tem. Você Exato. tem a falsa sensação que você vai dividir. Né? Exato. Que o peso de continuar naquela relação, mesmo que não muito boa, ele é dividido, mas ele não é. Agora, o fato de você de fato estar sozinha, você tem a ideia que o peso é todo para você, né? Exatamente. Então acho que tem um pouco isso também, né? Do estar sozinha ou estar mal acompanhada, mas estou acompanhada. Exata. Falou perfeitamente, Tina. É o sozinha e mal acompanhada. O que é pior? Estar sozinha ou mal acompanhada? Gente, de verdade, eu prefiro estar sozinha. Porque aí entra uma questão importante, né? Às vezes a relação tá ruim, mas é algo que, como eu falei, que você conhece. Ah, tá ruim, mas eu já sei como é, É. né? Isso é comum a gente ouvir, né? Porque é confortável, tá cômodo, porque parece mais seguro o que é conhecido. Exato, exato. Você se Coisas sente. novas, né, te dão um pouco mais de medo, te dão um pouco, né, de insegurança a princípio, mas não quer dizer que você se abrindo para uma coisa nova, né, abrindo um espaço para você ter uma coisa nova, por mais que dê medo, de repente você pode encontrar uma coisa muito bacana. Exato, Agora você tem a escolha, sim, de continuar naquilo que você quer, mas você sabe onde aquilo vai dar. É mais exatamente. seguro? Pode até ser, É. mas a chance de melhorar é muito É baixa. baixa, é baixa. E isso que a Tina falou é muito verdade. Eu sempre falo isso para as pessoas. O nosso cérebro, ele não necessariamente ele quer aquilo que é melhor. Ele quer aquilo que traga segurança. Ele quer aquilo que é conhecido, aquilo Ou que é uma recompensa previsível. imediata, né? Também tem a questão da recompensa. Então, dentro da gente existe também aquela esperança de que, estando nesta relação, em algum momento você vai conseguir salvar aquele indivíduo, você vai fazer a relação melhorar, ou a expectativa de que você vai ser boa o suficiente para ser escolhida. Então, uma sensação que traz ali, como a gente falou no início do episódio, aquele gatilho do infantil, né? De que se você for muito boazinha, a pessoa vai gostar mais de você. Então isso às vezes tem a ver com essa questão de entendimento de amor que você teve lá atrás. Uhum. Com aquelas falas que a gente sempre conta aqui. Ai, se você não fizer isso, ninguém vai gostar de você. Ai, porque você tem que ser uma boa aluna. Ai, porque você tem que ser boa nisso, você tem que ser boa naquilo. Então você tem a sensação de que você precisa ser sempre muito boa para ser escolhida e para ser merecedora daquele afeto. E aí você vai escolhendo os indivíduos ou as indivíduas que de repente vão gatilhar isso que você já conhece no seu emocional. Mas isso é uma grande mentira, né, gente? Porque eu costumo dizer que amor não tem nada a ver com isso, não tem a ver com esse condicionamento. Eu acho que amor é construção, amor é troca. O amor, sim, eu acho que tem muito a ver
com aquilo que a pessoa desperta de melhor em você. É claro, né, gente, que a gente não escolhe por quem a gente se apaixona. Porque o amor é um sentimento. Você não escolhe, tipo, eu vou me apaixonar por aquele ali porque ele tem isso, isso, isso de bom. A gente não escolhe, a gente só sente. A questão é a gente entender o que tá gatilhando. Por que aquilo foi despertado? Pra gente conseguir trabalhar com aquilo. Porque às vezes a gente até tá num relacionamento com uma pessoa que não tá te valorizando, que não tá ali disponível pra você, e aí você tem que pensar a seguinte, eu penso assim, mas eu gosto mais dele ou de mim? Porque aí tem a ver com amor próprio, Tina, na minha visão. Quer dizer que você prefere estar numa relação mais ou menos que te faz sofrer do que você pensar no seu amor próprio? Ai, nossa, mas então eu vou largar o fulano, eu não vou lutar pelo meu amor, porque tem isso, eu tenho que lutar pelo meu amor, eu tenho que lutar por essa pessoa. Gente, amor não é luta. Amor não é sofrimento. A gente ouve isso também em filme. Não tem essa coisa dos filmes de amor, né? Ai, porque você tem que lutar pelo seu amor. Romeu e Julieta. Lembra do Romeu e Uhum. Julieta? Aquela coisa trágica, né? Tem que haver sofrimento. Gente, aonde que as pessoas chegaram à conclusão de que amor tem a ver com sofrimento? Não deveria ser, né? Eu acho que é mais, é muito mais. Eu acho que o amor tem que ser leve, o amor tem que ser construtivo, o amor tem que ter troca. Não essa coisa pesada que a gente está acostumado a ouvir, de que tem que ser algo que você tem que lutar muito. Para mim, tudo que tem que lutar demais, eu já fico pensando, será que vale a pena nesse sentido do relacionamento? Como se você tivesse que forçar para funcionar. Uma coisa, quando tem que funcionar, ela é fluida. Ela não vai precisar ser forçada. Então, acho que esse é um outro ponto que a gente deve refletir na hora E aí o do. forçar espana, né? A gente tem que pensar, né, Isso! gente, vamos pensar, porque se você tem que forçar muito para caber no mundo do outro, talvez aquilo não seja para você, né? O tamanho aquilo, né? Você se molda ao outro, Uhum. né? E sabe o que que me passa um pouco? Sempre essa sensação quando a gente vai por esse lado, é como se a gente estivesse num relacionamento sempre pisando em ovos. Exatamente. Como um relacionamento Sempre tóxico, às vezes, também, né? sempre pisando em ovos, né? O que que será que hoje vai acontecer que vai ferrar tudo, sabe, assim? Não dá um ar, assim? Sempre que você vive na Exatamente. angústia, na ansiedade daquilo. Então, o quanto isso é saudável. Exato. E você falou um ponto importante da angústia e da ansiedade, Tina, que aí, muitas vezes, no momento em que a gente faz uma reflexão, né, aqui já falando sobre o que que eu posso pensar sobre isso, na hora de você dar um basta nisso, observe o sentimento que vocês têm quando eu me envolvo com alguém, quando eu escolho determinado perfil. O que que essa pessoa desperta em mim? Então, é o quê? Eu gosto do fulano, mas ele não me liga, ele não me dá atenção. Qual é a sensação que eu tenho? Eu preciso conquistar essa pessoa? É a sensação, então, eu preciso merecer essa pessoa? Ou então, você se sente rejeitada? O que que você sente no momento em que você escolhe determinado perfil e ele age com indiferença? Será que você entendeu que amor é indiferença? Entendem por onde vai? Né. Então não coloque a responsabilidade na pessoa, porque às vezes a gente fala assim: "Ai, porque o fulano fez isso". Ele não é o centro da história, nunca é sobre ele. É sobre como o que ele desperta em você e quais são as feridas emocionais que estão sendo ativadas no momento em que isso acontece, né. Então, é óbvio que na hora que a gente tem que encerrar esse tipo de relação, que não faz sentido, que não nos traz nada de bom, a gente vai ficar frustrado. Uhum. Vai dar uma sensação de vazio, uma sensação de angústia, como a Tina falou, e a gente tem que sustentar essa frustração. E não é fácil. E para isso, meu amor, terapia. Exato, Não deu conta, bora pra terapia, exato. né? Terapia, rede de apoio, bons amigos, né? Aqueles amigos que dão espaço para você poder, deixar os seus sentimentos virem para fora, você, né, não aquele amigo que invade, quer ficar dando opinião, não, aquele que escuta, né, e que acolhe. Então acho que a rede de apoio também nesse momento, quando as pessoas estão passando por algumas situações, assim, de decisões, não é você, dar a sua opinião. Não, acolhe,
Deixa a pessoa falar, escuta, dê o tempo dela decidir, né? Tem pessoas que acham assim, ah, não, você tem que aí vem com aquela palavrinha, você tem que lutar, vocês são um casal tão bonito. Ah, vocês não são o quê? Gente, ninguém tá ali vivendo com o casal para saber exatamente o que tá acontecendo e o que você tá sentindo dentro de você, né? Exatamente. Eu acho que se você tem que lutar, né, se sacrificar para estar numa relação, o quanto você acaba também nesse processo se anulando, deixando de falar as coisas. Enfim, você vai se diminuindo para caber no mundo do outro. E eu acho que o amor verdadeiro, ele não exige esse sacrifício todo, né? Eu acho que o amor verdadeiro, ele tem respeito pelo tamanho que o outro tem, pela forma do outro de ser, pelas suas escolhas. É claro, né, gente, que nenhum relacionamento é perfeito. Ai, nossa, a gente tá falando de conto de fadas, daquele amor que não tem briga, daquela relação perfeita que não tem conflito, que não tem desentendimento. É claro que vai ter, mas há respeito, né? Você discute ali, mas vocês chegam num consenso, há diálogo. Entendem? Então, por isso que eu acho que vale a gente pensar nisso tudo antes da gente sair por aí dizendo que a gente tem o dedo podre, que a gente só se relaciona com pessoas ruins ou só escolhe pessoas que nos rejeitam. Então, acho que todas essas reflexões são importantes, tá bom? E agora eu vou trazer para vocês aqui, gente, eu chamei de respostas do consultório, né? O que isso significa? São algumas perguntas que vocês às vezes fazem, né? Pacientes fazem no consultório, a gente vê também as pessoas perguntando às vezes nas redes sociais, quando a gente fala de relacionamento. Então eu vou ler aqui para vocês. Mas Thaís, e se ele diz que gosta de mim e só não sabe demonstrar? E aí? O que eu faço? Então, bora lá, gente. Gostar, todo mundo pode gostar. Sua avó, seu pai, sua mãe, seus amigos também gostam de você. Mas aqui nesse ponto, gente, não basta você gostar, que foi o que a gente falou até agora, né? Um amor verdadeiro, ele exige presença, ele exige constância, ele exige responsabilidade afetiva. E se ele diz que gosta de você, mas você vive na dúvida, tem algo de errado, né? Quando, como a gente, né, falou até agora, quando você gosta de uma pessoa de verdade, você vai mostrar. Quem quer vai lá e faz, não fica com esse papinho, eu não consigo demonstrar o meu amor, eu estou bloqueado emocionalmente. Meu amigo, vai tratar o seu bloqueio emocional e depois a gente conversa. Então isso aí, gente, papo furado. Não tem isso não, tá? Então ele é que precisa amadurecer, não é você que tem que ficar ali, né, implorando, ou achando formas de como que ele deve, né, demonstrar o amor, ou ficar, sabe aquela, eu não sei se você já viu isso também, tira em consultório, a gente ficar tentando achar sinais. Ele fez isso, né? Nossa, ele tá vendo meus stories, então ele tá vendo meus stories, significa que ele tá preocupado comigo. Não, ele só tá passando ali, né, pelos seus stories. Não quer dizer que ele tá se importando muito com você, não. Ele tá curiando. Exato. Às vezes ele tá vendo só se você não tá feliz mesmo. Pode ser isso, né? Então não é porque ele tá vendo seus stories, ele não me mandou mensagem, mas é porque ele tá muito ocupado. Gente, ele não tá te priorizando, porque a pessoa tem 24 horas no dia dela. Aí o cara vem com aquele papinho, eu tava muito ocupado. O cara fica 3 dias, o cara não te responde durante 3 dias. Não, porque eu tava trabalhando, porque eu tava muito ocupado, não deu tempo. Não, ele não quis te responder, meu bem. É simples assim. Ninguém demora 3 dias para responder uma mensagem, pensando que você tá no início de relacionamento. Se você gosta da pessoa, você não vai ficar 3 dias sem responder. Exato. Aquele ghosting, sabe o cara que Não, some? e até porque se você tem um relacionamento bacana, você tem abertura no relacionamento, vocês já têm aquele tempo, aquele prazo que vocês conversam, né? Vocês têm essa troca de mensagens. A pessoa já vai estar habituada ao seu estilo de ser. De repente, a pessoa 3 dias vai achar que você tá sem um bom dia, por exemplo, e que tá tudo bem. Peraí, né? Exato. Porque como a gente falou, amor é presença, é constância. O cara um dia fala com você, no outro dia o cara some, pelo amor de Deus, né? Outra pergunta. E se ele só está passando por uma fase difícil? Ele vai resolver na terapia. A fase difícil dele, né? Aí a gente tá malvada hoje. Não, fala sério. Tá bom.
ele tá passando por uma fase difícil, mas e você? O que que é difícil pra ele, o que que é difícil pra você, né? Ele tá vivendo uma fase difícil e você também, que tá tentando adivinhar o pensamento da pessoa. O mau humor, né, às vezes, da Exato. pessoa. Tendo que se preocupar. Ai, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que ele vai me responder? Será que ele gosta de mim? A sua fase também tá difícil, meu amor. E aí? Né? Então a gente tem que parar de romantizar esse papinho aí de sofrimento do outro como justificativa para anular o nosso sofrimento também. Um não invalida o outro, né, gente? Só Não que a é? gente tem essa mania. Exato. Tem que ter cuidado, tem que Exato. ficar de olho se a gente não tá fazendo isso. Se anulando. Se anulando pra... Ai, porque o outro tá sentindo isso, eu não vou falar sobre isso. Ai, eu não posso falar sobre mim porque ele não tá no momento de ouvir. Quantas mulheres não tem aquela coisa que às vezes a pessoa... Cara, sei lá, ele tá no momento profissional, não tá muito legal, e de repente a mulher conseguiu uma promoção, ou vice-versa, tá? E aí ela fala, ai, não posso contar isso agora porque ele tá passando por uma fase... Aí se anula. Se anula. Deixa de dar a sua própria opinião. E você sabe que tem, inclusive, eu já ouvi isso recentemente, inclusive, né? Que determinados assuntos não são falados, de repente, num relacionamento que, de repente, tem um pouco mais de tempo, porque o fofo vai ficar estressado. Você pode carregar tudo, né? O seu sofrimento, a sua sobrecarga, não importa. Né? Mas o fofo e o alecrim dourado não pode lidar com isso agora. Mas você pode, meu amor. Gente, não para com isso. É se anular, é se colocar em segundo plano. E aí a gente tá falando sim da sua autoestima como mulher, a gente tá falando de amor próprio. Porque você coloca o outro como prioridade e você fica em segundo plano e acaba com a sua saúde mental, acaba com a sua autoestima, acaba com o seu amor próprio, te coloca ali sempre como pano de fundo dentro daquela relação. Então, né, você vai se anulando mesmo como mulher, como indivíduo, mais do que como mulher, mas como ser humano, né? Ninguém tá falando aqui que você não pode ter empatia. A gente não tá falando, ai, a pessoa pode sim, tá com algum problema, etc, né? Você vai ter empatia, claro, né? Mas se a fase tá difícil para ele e aquele lugar que você está não te cabe, gente, como eu costumo dizer, vaza. Entendeu? E no momento em que ele resolver a fase difícil dele, se ele gostar de você, ele vai te procurar. Não é? Isso aí, Thaís. Muito bem. Terceiro. Mas e se eu desistir e depois ele mudar? Porque também tem isso, né? A gente fica ali esperando. Não, vou continuar porque ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Não, quando ele arrumar um emprego ou quando ele conseguir resolver esse problema, vai ficar tudo bem, vai dar certo. Meu bem, eu entendo que você queira, né, que você tenha expectativa de que o fofo pode melhorar, né, que a situação pode mudar. Mas eu acho que muitas vezes, Tina, aí a gente entra na questão da fantasia. A gente muitas vezes não se apaixona pela pessoa, mas pela fantasia que a Que a gente gente faz da cria. pessoa. Também acho. Né? Acontece muito, né? Muito, muito. Né? E aí você sempre vai criar, você vai estar apegado nessa fantasia de que a pessoa vai mudar ou daquilo que você acha que ela pode vir a ser. Só que às vezes na realidade, quando você vai olhando, ou as pessoas que estão fora da relação percebem coisas que a gente não percebe. Então, enquanto você espera ele mudar, ele continua ali fazendo a mesma coisa. E Porque aí, você está pegada numa fantasia. e você coloca a responsabilidade no outro dele mudar. Porque você não vai conseguir fazer ele mudar, embora você ache que consiga. Então, consciente ou inconscientemente, você está pondo a responsabilidade que vai mudar o comportamento do outro. Ou ele ter que mudar, ou você fazer algo para que ele mude. Você não tem controle sobre isso. Agora, sobre suas escolhas, sim. Né? Então, acho que o que você fala no começo, né, do episódio, que eu acho que é bem interessante, é quando a gente está meio perdido, está sentindo uma coisa esquisita naquela relação, a gente tem muita tendência de fugir da sensação e fazer uma ação. Então, por exemplo, o cara sumiu, não me liga. Eu não vou pensar sobre aquela coisa ruim que eu estou vivendo. Eu vou tentar criar um motivo, de repente, para entrar em contato com essa pessoa, para minimizar o mal-estar que eu estou sentindo. Aí eu vou inventar uma forma dele falar comigo.
Sim. Você não se dá o tempo de sentir que ele não falou com você, da ausência dessa pessoa e o que a ausência significa para você. Você quer aplacar o mal-estar. E aí Uhum. você vai lá criar uma coisa para que você, né, consiga ter aquilo que você quer, o imediato. Exato. Então, cuidado quando a gente foge do que a gente está sentindo, né? Então, às vezes, a gente precisa de um tempo para sentir algo que talvez nos cause angústia, não nos cause um bem-estar imediato, tá? Mas a médio e longo prazo vai causar. Por quê? Porque você vai conseguir lidar com o vazio você sozinha, sem precisar que o outro preencha você de alguma coisa. Exato. Porque se você consegue lidar com aquele sentimento ruim que está aqui naquele momento, aquilo vai desensibilizando. E aí, ao ponto que você cria aquilo de uma forma mais natural e vê que aquilo não é um bicho de 7 cabeças de lidar, estar também sozinho e tomando suas decisões por você mesma começa a não ser tão difícil e não causa tanto medo. Exato. Porque no momento em que você faz isso, que você vai dando um novo significado, ressignificando e se curando do entendimento errôneo que nós temos sobre o que é o amor, aí sim você vai estar preparado para ter escolhas melhores, relacionamentos melhores com pessoas que queiram realmente estar do seu lado, com pessoas que valham a pena, com pessoas que te respeitem enquanto mulher, enquanto ser humano. Então, acho que é importante fazer essa reflexão, né? E no caso aqui, né, que a gente falou da questão da fantasia, se ele mudar, ótimo para ele, mas aí é ele que vai ter que te alcançar, ele é que vai ter que, Exato. né? Aí, quem sabe vocês se encontram um dia Num outro desses, mais pra momento. frente, com uma cabeça diferente, ok. E tá tudo bem. Até porque, né, como eu disse agora há pouco, tem a questão do amor próprio, né, gente? Porque no momento em que você escolhe o outro, você não se escolhe. E às vezes você deixa o outro ir, não por questão de amar mais ou menos o outro, e sim por uma questão de amar a você mesmo. Para evitar o seu sofrimento, a sua dor. Então, pense nisso antes de ficar aí tentando, né, consertar as pessoas, fazer um relacionamento dar certo a qualquer custo, com força, com tudo que eu falo, tudo que exige esforço, como diz a Tina, tudo que você põe força espana. Né? E acho que é sobre isso que a gente queria trazer. Não sei se quer falar mais alguma coisa, Tina, alguma coisa que eu Não, achei não falei. perfeito. Eu acho que tá muito isso mesmo que você falou. E é até uma diquinha aí, né? Se você tem alguns amigos aí, algumas pessoas passando por essa situação, e às vezes a gente fica sem palavras, né? Não sabe como acolher. Manda o vídeo, manda o nosso episódio aí, Exato, manda o né? nosso Pra vídeo. pessoa, de repente, olha, eu vi isso aqui, lembrei de você, vê se faz sentido pra você. Às Exatamente. vezes isso também é acolher a pessoa que está precisando da ajuda no momento. E você não vai estar interferindo, né? Você vai estar dando um espaço para a pessoa pensar e refletir sobre. Isso aí, gente. Então, gente, para com esse negócio aí de ficar se contentando com migalha, achando que um dia vai virar banquete, porque não né? Se o cara te deixar na dúvida, te deixou no vácuo, preste atenção no que você tá sentindo. E, gente, deixou no vácuo, não deu atenção, ele não quer, entendeu? Tem um filme que, lembrei agora, aquele filme como que é? Ele Não Está Tão Afim de Você? Você lembra desse filme? É um filme antigo. Não sei, não me é estranho, mas não sei. Depois, gente, vocês procurem aí. Tem um filme que chama Ele Não Está Tão Afim de Você. Esse filme é maravilhoso. Que é uma moça que ela fica tentando interpretar os sinais dos caras. E aí ela conhece um barman, que depois no final tem toda uma historinha de romance aí, enfim. Mas o barman, que é um cara que fala a verdade, fala, meu, presta atenção, ele não tá afim de você. É isso, gente. O cara te deixou no vácuo, te deixou na dúvida, ele não quer. É simples assim. Então, migalhou, gente, quem quer banquete não fica Da se linha na contentando, pipa. né? Quem quer banquete não se contenta com migalha, entendeu? Então, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, quiserem contar alguma história, deixa aqui nos comentários, né? Hashtag, coloquem aí, eu adoro falar dos hashtags, né? Hashtag não quero migalhas. Contem pra gente. Hashtag alecrim dourado. Contem suas histórias aqui pra gente. A gente adora ouvir as histórias de vocês. E mandem, claro, esse vídeo se vocês acharem que faz sentido pra alguém que possa
aí ter um benefício ouvindo nossas dicas aqui de como você faz para se livrar aí desses relacionamentos que não, né, com essas pessoas que estão indisponíveis emocionalmente, desses relacionamentos que não fazem sentido na nossa vida e que só minam o nosso amor próprio, tá certo? Isso, e evitar as repetições nesse nível aí. É isso aí. Gente, muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.